Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma manhã neste sábado para continuarmos a meditar sobre esse sacramento tão importante, tão necessário na sociedade. Esse sacramento, o sacramento do matrimônio, ele forma, ele dá estabilidade às pessoas, ele dá serenidade às pessoas, quando ele é entendido, quando ele é compreendido sobre a sua forma, na forma de Deus. Como Deus pensou o sacramento do matrimônio, assim também, quando nós o entendemos que é para o bem, que é para o bem do casal, que é para o bem dos filhos, que é para o bem da sociedade, que forma a sociedade, que é um processo, um caminho de santificação e de evangelização da sociedade, nós vamos ver a grandeza desse sacramento. Mas nem todos conseguiram chegar. Então esse é o momento de nós estarmos catequizando, aprendendo juntos para que possamos
trilhar o caminho do Senhor. Trilhar o caminho do Senhor. É por isso também que nós vamos rezar hoje. A nossa oração vai estar no Salmo 118, do versículo 33 ao 40, onde o salmista pede a Deus: Senhor, nos instrua, Senhor, nos faça conhecer, nos dê conhecimento da lei, para que, ao conhecermos a lei, possamos trilhar no seu caminho, possamos percorrer o teu caminho, conhecer a vontade de Deus. É assim que o salmista diz: Senhor, nos instrua para que possamos ser desviados dos caminhos errados, para que desviados dos caminhos errados possamos conhecer a verdade, possamos viver a verdade. O salmista diz: Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria para conhecer os seus mandamentos, pois assim, conhecendo os seus mandamentos, é que nós o viveremos. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos deu grandes tesouros, e Ele também nos dá sabedoria. Ele também nos dá sabedoria para nós compreendermos e nós vivermos da melhor forma possível esse tesouro que Ele nos dá. É por isso que a nossa oração deve ser uma oração também de súplica: Senhor, nos ajude, nos dá discernimento. Senhor, nos dê discernimento, nos dê compreensão, para que, seguindo seus passos, nós possamos conhecer a sua verdade. O salmista chega a dizer: Senhor, livra-nos do tropeço, livra-nos do mal, livra-nos do caminho torto, insidioso, porque quando nós não conhecemos a verdade de Deus, quando nós não conhecemos o caminho de Deus, nós caímos no tropeço, nós atropelamos, nós caímos. Então o salmista, ele está gritando ao Senhor. Ele grita ao Senhor, ele pede ao Senhor. E nesta manhã nós também vamos pedir ao Senhor, vamos suplicar ao Senhor para que nos ajude a compreender esse grande mistério que é o sacramento do matrimônio, esse grande mistério que é a família. Vamos pedir ao Senhor a sabedoria para viver este sacramento que leva à santidade, esse sacramento que dá serenidade, Vamos rezar juntos, vamos pedir ao Senhor para que as famílias não se sucumbam por ignorância, por não saberem do grande valor, do grande tesouro que tem nas mãos. Vamos pedir ao Senhor, vamos rezar juntos esse salmo, o Salmo 118, do versículo 33 ao versículo 40. Mas antes disto, vamos invocar o nome de Deus, pois Ele é o nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me a saber e cumprir a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrei felicidade. Inclinai meu coração
às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Cumpre, Senhor, vossa promessa ao vosso servo, vossa promessa garantida aos que vos temem. Livrai-me do insulto que eu receio, porque vossos julgamentos são suaves. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos sempre ao Senhor, sempre ao Senhor e nosso Deus, pois Ele tem piedade de nós. Ele nos ensina caminhos que até então nós não conhecíamos. Ele ensina-nos caminhos. Ele nos ensina caminhos que a humanidade não conhece. Então supliquemos ao Senhor, peçamos a Deus, peçamos sempre a Deus que nos dê esta sabedoria, a sabedoria que vem dele, a sabedoria que parte do Senhor, para entender este grande mistério da vida, esse grande mistério chamado família. E hoje nós queremos falar sobre algo tão importante. Aliás, tudo é importante na vida matrimonial. Mas o amor, ele se expressa, ele se manifesta também pelo físico. O amor não é somente uma ideia platônica, mística. O amor, ele é físico. E nós temos a necessidade de sentir o amor. Eu, então, disse, né, antes de ontem, que nenhum casal, nós vemos o amor. Eu citava, então, aquele casal que todos os dias passava diante da minha secretaria, iam fazer caminhada de mãos dadas. Fazia toda a caminhada de mãos dadas. E a gente podia dizer, olha como eles se amam. Olham como eles se amam. Mas a vida também do casal, na sua intimidade, há necessidade do físico. Como expressão de que um ama o outro. E ali nós temos a afetividade, a sexualidade. A sexualidade, portanto, é parte integrante da vida do casal. A afetividade faz parte da vida do casal. Faz parte. Então não podemos ver a sexualidade como um fato isolado desse processo todo, desse caminho todo, que é o dia a dia da vida do casal.
faz parte. A sexualidade, ela é dom de Deus. Ela é dom de Deus. Ela está para o homem, para a mulher, enquanto dom. Enquanto Deus o possibilitou. Então nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. Aqui nós vemos uma definição muito importante para nós superarmos, por exemplo, a questão do machismo ou do feminismo na vida matrimonial. Deus criou o homem à sua imagem. E aqui, nesse sentido, nós poderíamos dizer assim: Deus criou o ser humano. Então, na nossa identidade de pessoa, de ser humano, não existe distinção. Não existe distinção. Deus nos criou ser humano, homem, no sentido de ser humano. Então, não há necessidade de homem e mulher ficar aí brigando de quem é mais importante. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos começar a entender a sexualidade a partir da nossa identidade? Da nossa identidade, pessoa, ser humano. Deus criou o homem à sua imagem. Por isso o relacionamento que é estabelecido na vida do casal, tem ali uma dimensão superior, porque está relacionando-se com a imagem de Deus, a sua imagem, a imagem de Deus. Não importa se é o homem ou se é a mulher, os dois são imagens de Deus. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Merecem o mesmo respeito. Merece o mesmo respeito. Aqui nós vamos superar algumas deficiências que no passado aconteceram e que infelizmente, às vezes nós vemos acontecer com grande tristeza. A gente vê acontecer ainda hoje, onde existe alguém que se sente superior ao outro, com aquela arrogância ou mesmo aquela prepotência de dizer, na vida matrimonial, eu conto mais do que a minha esposa, do que o meu marido. Não, os dois vivem a mesma dimensão, a mesma realidade, pois são criados à imagem de Deus. São pessoas. Assim como o homem é pessoa, a mulher também é pessoa. E o amor matrimonial chega a essa dimensão de pessoa, para que na dimensão de pessoa ele se incorpore. Ele toma esse corpo. O meu corpo deve ser um veículo, um vetor do meu ser pessoa,
Através do meu corpo, eu relaciono. Através do meu corpo, eu me coloco em relação com as pessoas. O casal, as duas pessoas que se amam, na sua esfera de pessoa, se colocam e se realizam enquanto pessoa, doando-se um ao outro. Doando-se um ao outro. A imagem de Deus, Deus o criou. Deus o criou. Masculino e feminino os criou. Aí nós vamos pensar também na sexualidade, que seja algo vivenciado na vida do casal por igualdade. No passado, certo? No passado nós tínhamos, né, uma concepção, faltava formação, então a mulher era vista como instrumento para o homem, instrumento de prazer para o homem e para gerar filhos. Esse é um erro do passado. Hoje, se repetirmos isto, nós estamos pecando contra nós mesmos. Porque nós evoluímos e na nossa evolução nós vamos compreendendo o desígnio de Deus na nossa vida. Então, na nossa evolução, nós precisamos ver que a palavra de Deus sempre abre caminhos para nós. E nós vamos entendendo melhor o projeto de Deus. Como eu disse, no passado, a mulher era vista como instrumento de prazer para o homem e para a criação, para procriar filhos. Mas não é isto que Deus almejou. Ele os criou com igualdade. Masculino e feminino os criou. Não está dizendo que criou um superior ao outro. Deus os criou os dois. E nos dois, Deus deu as dimensões masculina e feminina. Deus os criou homem e mulher. Portanto, aqui nós vamos entender também a fisiologia. Veja que os órgãos genitais masculino e feminino, eles se completam. Se completa para quê? Para gerar prazer, realização dos dois e para a fecundação. E Deus os abençoou. Então, a própria fisiologia dos dois corpos se completam. Um depende do outro. Quando nós observamos a fisiologia, nós vamos descobrir que um corpo depende do outro para que possa gerar vida, para que possa atingir o seu momento de prazer, que a igreja diz que o prazer no matrimônio é um prazer que leva à êxtase, isto é, à santidade,
a êxtase, esse prazer é querido por Deus. Deus quis que esse prazer existisse. Não é estranho a Deus. Não é estranho a Deus. Por isso, meu caríssimo irmão, minha irmã, você não precisa fazer como, não é? Agora estão umas ideias meio malucas surgindo por aí, que o casal, né? O esposo e a esposa, quando vão ter a sua relação, vão lá cobrir a imagem de santo. É brincadeirinha, né? Ah, é sério isso. Eu não estou brincando, não. É sério isso. A sua cama matrimonial é lugar sagrado. É lugar sagrado. Deus quis que o homem e a mulher se completassem, e desse completamento e desta realidade é que é possível a fecundidade. Que é possível a fecundidade. E que desse encontro é que eles vão atingir um prazer, e esse prazer gera serenidade. Serenidade para ambos. Gere serenidade para ambos. Veja só. Um versículo. Olha a riqueza disto. Enchei-vos a terra. Faz parte da família o processo de ser colaboradores de Cristo, colaboradores de Deus na missão de povoação da terra. Que pena quando o casal vive esse momento no egoísmo de si mesmo, evitando a vida, privando a vida da sua possibilidade generativa. Às vezes, a pessoa diz que não vou arrumar um filho porque dá muito trabalho. Mas depois é só ato egoísta. Depois é só um ato egoísta que está fazendo. Por quê? Ele tem necessidade. E aí essa sua necessidade, o que ele faz? Ele desenvolve essa necessidade para um cachorrinho, para um gato, para um carro, para o dinheiro. Ele tem sempre necessidade de realizar a sua fecundidade. O ser humano tem sempre a necessidade de realizar a sua fecundidade. Quando ele não se realiza a sua fecundidade, ele então migra para outras realidades. Vai cuidar de cachorrinho. Aí fala assim ainda: vem com a mamãe, vem com o papai, filhinho. Vem com a mamãe, vem com o papai, filhinho. Ó que sua mal. Você já notou que você está dizendo para o cachorro que ele é o seu filho? E você não é capaz de gerar cachorro. Você só é capaz de gerar ser humano. E filho é aquele que você gera, seja biologicamente, seja por um ser biológico, uma realidade biológica,
ou seja, por uma questão afetiva. Como quero também cumprimentar tantos amigos meus que não puderam ter filhos, a natureza não lhe concedeu filhos, eles geraram filhos pelo coração. Quero lembrar a minha amiga Deolinda, lá de Caloré. Deolinda, ela lá em Caloré, ainda jovem, vendo a necessidade, vendo a fome que estava disseminada em algumas partes do Brasil, ela conversando com o pai, ela disse: pai, eu vou adotar uma criança. E foi lá, adotou a primeira filha. Depois veio a segunda e adotou a segunda filha. Depois foi para o casamento. Casando-se, casou com o Pedro. Já Pedro viúvo, ela adotou os filhos do Pedro. Adotou mais 2 filhos do Pedro. Depois ela teve a filha dela. E agora adotou um outro menino. Que o mês passado saiu a adoção definitiva. E hoje a sua filha mais velha já lhe deu um neto. Já lhe deu um neto. Aproveito para cumprimentar a Deolinda, o Pedro, a Camila e toda a família. Gerou pelo coração, mas gerou filho, gerou filha pelo coração semelhante a ela. Semelhante a ela, não estranho a ela. Uma cachorra gera cachorro. Uma mulher gera homens e mulheres. É tão simples. É tão fácil. Mas isso não se entende que eu não estou dizendo que não deve amar os animais. Deve amar sim. E eu fico até mesmo revoltado quando a pessoa vai lá, pega um cachorro e depois usa do cachorro para o verão, aliás, no inverno, e chega no verão, vai para a praia, deixa o cachorro amarrado dentro de casa ou solta na rua o cachorro para povoar a rua e não cuida do seu animal. Irresponsável. O animal é criatura de Deus. O animal é criatura de Deus. E não pode ser usado de qualquer maneira. Não pode. Ele é criatura de Deus. E tem que ser respeitado, admirado naquilo que ele é. Naquilo que ele é. Na sua natureza. Assim como nós, na nossa natureza, somos respeitados. Devido à nossa identidade de pessoa, não nos dá liberdade para maltratar os animais. Não nos dá liberdade para maltratar os animais. Mas também, nem menos, colocar ao mesmo nível. Um homem e uma mulher gera semelhantes a eles. Um cachorro e uma cachorra gera semelhantes a eles. Tá tão fácil? Tá tão fácil? Então, a sexualidade, mas é aqui que é o nosso ponto, a sexualidade faz parte do projeto de Deus. Faz parte do projeto de Deus. Deus quis que a sexualidade existisse. Ele a criou, ela é dom de Deus e ela possibilita, a sexualidade possibilita que este amor sentido pelo casal se torna realidade na sua vida. Na sua vida. Por isso a sexualidade é dom de Deus. É dom de Deus. E nada de querer
deturpar a sexualidade. Dizer que é coisa do demônio, dizer que é coisa do demônio. Não é coisa do demônio, não. Não é coisa do demônio, não. A sexualidade, ela faz parte da vida do casal e ela é dom de Deus. Dom de Deus. O casal se santifica pela sexualidade também. No modo de gerenciar, no modo de viver a sua sexualidade. Então, meu irmão, minha irmã, nada de ficar cobrindo o santo aí não, viu? Nada de ficar cobrindo o santo não. É um momento santo da vida de vocês. É um momento santo da vida de vocês. Faz parte da vida. Né? Na sexualidade matrimonial, não pode faltar essas duas características do amor. O eros e a caridade. As duas completam a relação do casal, tornando possível a realização do projeto de Deus. Alguém quer também separar essa realidade. Alguém às vezes quer tirar ou fazer com que a relação seja somente eros ou somente caridade. Ágape. Ágape. Eros e ágape se completam nesse momento. E torna possível que esse amor se realiza. E torna possível esse amor se realizar. Quando nós falamos no eros, é porque nós somos erotizados. O nosso corpo inteiro é erotizado. Nós temos como sensores que ativam a nossa sexualidade. O beijo, o abraço, o toque, faz parte. Isso é eros, porque o nosso corpo é erotizado. É erotizado. Vamos lembrar que uma das primeiras partes do nosso corpo que se torna sensível ao prazer são nossos lábios. É por isso que a criança aceita chupeta, que não tem leite, não tem nada, não tem doce, não tem nada. Ela chupa a chupeta e ela encontra prazer. Ela encontra um prazer. O eros é a parte física, que também deve participar, desse relacionamento, que também deve participar da história da vida do casal. Então o casal precisa se conhecer. O casal precisa conhecer-se para que o seu momento de copular-se seja um momento onde tem um crescimento. E quanto mais o esposo conhece o corpo da esposa, quanto mais a esposa conhece o corpo do esposo, um vai ajudar o outro. Como eu estava dizendo, pelo abraço, pelo beijo, pelo carinho, pelos toques. Isso faz parte da vida de um casal. Faz parte. É muito importante. Então não podemos separar eros do ágape. Na vida do casal, no relacionamento sexual do casal, no relacionamento afetivo, que eu assim prefiro dizer, porque a transmissão de afeto, isso se torna possível
e eleva a outra pessoa e faz com que a outra pessoa se realiza enquanto pessoa sexualizada. Enquanto pessoa sexualizada. É importante. É muito importante que o carinho exista. O carinho valoriza a pessoa. O carinho faz a pessoa sentir importante. Faz a pessoa sentir importante. Então não podemos tirar, ou demonizar, ou mesmo divinizar essa relação. Ela foi dada por Deus, então ela é humana. E ela precisa viver a sua humanidade. Ela precisa ser humana para chegar ao seu ápice. Para chegar ao seu ápice. E o ápice dessa relação chama também valorização do ser humano. Chama-se também valorização do ser humano. Então, que os casais se conheçam e tenha essa liberdade. E possa ter essa liberdade no seu respeito. Essa liberdade no seu respeito. Veja que há necessidade também de respeito, pois estamos falando de pessoas humanas, com atos humanos. Com atos humanos. O direito canônico nos diz que deve ser um ato humano, onde não tira a liberdade e a dignidade de pessoa do outro, mas que tenha essa liberdade, um com o outro. Isso é Eros. Isso faz parte do Eros. O esposo saber conduzir a sua esposa. Fazer com que ela possa sentir-se importante neste momento. Fazer com que ela possa sentir-se pessoa sexualizada. Ele também sentir-se pessoa sexualizada. Isto é muito importante. Isto é importante. Então não se pode tirar. Não se pode. As relações não se pode acontecer no acaso. Ou um relacionamento não pode acontecer no acaso. Mas tem que ser desejado. Tem que ser desejado. Respeitando a dimensão do outro. Aí ele é caridade. Aí ele se torna em HP. Ele inicia usando do Eros e se torna HP. Doação. Veja bem, o carinho faz com que a pessoa deseje, o carinho respeitoso faz com que a pessoa deseja a outra pessoa e se entrega nesse desejo e se solta nesse desejo. Ao soltar-se nesse desejo, há a doação de um para o outro. E os dois, então, em um amor-caridade, isto é, na doação um para o outro, as duas partes se completam e se torna possível o projeto de Deus. E torna-se possível o projeto de Deus, onde as pessoas vivem esse ato de caridade e realizam-se na doação um para o outro
e realiza-se na doação de um para o outro. E os dois se encontram realizados, encontra o momento da êxtase. O momento da êxtase, da felicidade, do prazer que faz parte do ser humano. Do ser humano. Faz parte do ser humano. Não podemos negar esta dimensão. Não podemos negar essa dimensão. Ela é dom de Deus. E Deus deu tudo que era bom para nós. Deus não deu nada que não fosse bom para nós. Não deu nada que não fosse para nossa edificação. Por isso é vocação. Por isso é vocação. Por isso é dom de Deus. É dom de Deus. E nesse momento é oração. É oração. É doação. É aquele gesto também de Cristo que se doa para a igreja. E os dois se doam um para o outro. Se doando um para o outro. Caríssimos irmãos e irmãs, não vamos negar a sexualidade. Não vamos negar a sexualidade. Não vamos divinizar a sexualidade a ponto dela perder a sua beleza enquanto dom de Deus. Ele deu ela para nós. Então façamos de tudo para entender enquanto dom. Enquanto dom. Dom de Deus para nós. Eu já aproveito também para cumprimentar alguns, dos nossos irmãos que estão aqui. A Cris Bobolim, bom dia, Padre Maurício, sua bênção, que Deus nos proteja. Adriana Maria da Silva, bom dia, Padre Maurício. Bom dia, Adriana. A Cris Bobolinha, que a paz do Senhor esteja contigo. E com você também, Cris. Que Deus te abençoe. Tenha muita paz no Senhor Jesus. Daiana Michele. Bom dia, Padre Maurício, sua bênção, saudade. Obrigado, Daiane. Que Deus abençoe você. Continua no caminho do Senhor. Simone Ireman. Bom dia, primo. Bom dia, minha prima, lá de Londrina. Bom dia, Simone. Deus te abençoe, te ilumina sempre na sua vida matrimonial, na sua família, né? Que Deus te abençoe. Adilson Souza, bom dia, Adilson. Cida Facim, bom dia, Padre. Bom dia, Cida. Que Deus te abençoe, Cida, que Deus te ilumina. Silvia Regina Rodrigues, bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Silvia. Rita Cássia Gardinha Alvarez. A Rita, bom dia, Rita. Senhor, nos dê sabedoria para todos os casais, caminhar em união, força e sustento. Aumente nossa fé diariamente. Assim seja. Lives maravilhosas. Obrigado também por sempre estar nos orientando, Padre Maurício. Obrigado, Rita. Obrigado a você, não é? Assim, um amor que eu posso contar com a sua família. Você e o Roberto são muito importantes para mim. Não é? São muito importantes mesmo. Bom dia. Que Deus abençoe vocês, Rita. Não é? A Conceição Silva. Bom dia, Padre Maurício. Sua bênção. Que belíssima iniciativa essa catequese. Deus abençoe. Obrigado. Isso é dom de Deus, né, Conceição? Deus nos deu tudo. Precisamos somente deixar Ele nos conduzir, né? A seu tempo, Deus conduz.
Sônia Nicolim, bom dia, Padre, bom dia, Sônia, Deus te ilumina. Ivoni Facim Kavenag, bom dia, Padre Maurício, a bênção. Bom dia, Ivone, Deus abençoa, nossa paroquiana. Estamos aqui, né, Ivone, ansiosos para começar a celebrar de novo, mas precisamos ter prudência, não é? Não é só celebrar, não é só abrir a igreja, precisamos ter prudência, porque a vida é dom de Deus, e se a vida está em perigo, precisamos salvar a vida, né? Ela é dom de Deus. Maria Fernanda Souza Torrente, bom dia, Padre Maurício. A vossa catequese nos remete à reflexão. Que bom, né, Maria? Que Deus ajude, que Deus sempre nos dê força para continuar. E a reflexão é isto. A reflexão é descobrir caminhos. É descobrir caminhos. É descobrir valores. É descobrir os valores que nós temos, que às vezes a gente sem pensar, sem parar, a gente não está refletindo e esses valores passam despercebidos. Aparecida Araújo, bom dia, Padre, Deus abençoe você, Aparecida. Silvia Regina Rodrigues, Padre, e quem não pode ser mãe ou não teve oportunidade? Verdade, Silvia, é uma dor bastante grande, né? Eu tenho amigas, várias amigas, que têm o desejo da maternidade, mas a própria natureza não lhe foi possível, não lhe possibilitou. Não é que Deus não o quis, mas a própria natureza humana, pois nós somos imperfeitos, né? Veja que eu estou usando óculos. A minha natureza humana me levou a usar óculos. E assim por diante, né? E assim por diante. Eu acredito que ninguém está excluído de ser pai e de ser mãe. Precisa encontrar as formas, os modos. Como eu disse para vocês, eu tenho vários amigos que a natureza não lhe possibilitou gerar filhos, mas geraram com o coração. Aqui em Atalaia tem também dois amigos meus, a Cibele, não é? Aliás, desculpe, me fugiu o nome do casal agora, não é? Eles têm duas filhas que geraram com o coração. Geraram com o coração. E essa gerar com o coração é que dá o espaço também para o biológico. Veja bem, o fato biológico pode ser só um fato mecânico. Se não gera no coração, a pessoa gera no ventre, fecunda e abandona. Então, primeiramente é o coração. Então, eu diria a você, minha querida, como a sua resposta, certo que toda mulher traz em si o desejo da maternidade, faz parte, o corpo feminino, ele se prepara para a maternidade. É algo maravilhoso, é algo lindo, quando nós olhamos o corpo feminino, quando ele se prepara, ele está para a fecundação. A mulher, psicologicamente, ela está para a fecundação. Mas quando a natureza vem a selar esta possibilidade, ela gera com o coração. A minha amiga de Olinda também, ela gerou 4 filhos com o coração. Aliás, desculpe. 5 filhos com o coração e uma filha natural. Ela ainda antes de casar, ela já adotou uma criança.
E hoje essa sua filha mais velha, que eu assim tenho também como assim, um grande respeito, e já mando um abraço para Camila e o Tiago, deram para Diolinda mais um neto. Mais um neto. Se pode girar pelo coração. Então, minha querida, a sua pergunta é oportuna, e eu sei, entendo, compreendo a dor de muitas mães, de muitas senhoras que gostariam de gerar também biologicamente. Mas se a natureza não foi possível, gera pelo coração. Gera pelo coração que não vai se arrepender. Primeiramente é o coração que gera, depois o corpo. Tá ok? Então, a Dorli Piccolo. Dorli, bom dia, Padre Maurício, que Deus abençoe muito. Linda sua catequese. Obrigado, Dorli. Deus é maravilhoso, por tudo, que tudo seja para a grandeza de Deus. Neuza Lopes, bom dia, Padre Maurício, a sua bênção. Bom dia, Neuza. A Marlene, bom dia, Padre Maurício, sua bênção. Deus te abençoe, Marlene, Deus te proteja sempre. Cirlei de Oliveira Ziola, bom dia, Padre Maurício. Agora estou ouvindo o Senhor só nos sábados, porque na semana estou trabalhando. Tá eu e a Vanessa ouvindo o Senhor. Opa, que maravilha, a Vanessa também, né? A Vanessa Quaroni, deve ser outra pessoa maravilhosa. Então, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Acabei de dizer, né? A Cirlei conhece, a Cirlei e a Vanessa conhece muito bem essa história, né, Cirlei? Aí de Caloré. Conhece muito bem, né? Uma pessoa que gera com o coração, gera quatro filhos, né? É maravilhoso isto, né? A Romilda Petarinho Oliveira, bom dia, Padre, bom dia, Romilda, Deus abençoa. A Romilda ali está fazendo, né, em casa, aproveitando esse tempo, fazendo as máscaras, né? Fazendo máscara e depois, né? E colocando a venda, depois vai doar para a igreja. Assim eu fiquei sabendo, Romilda, né? A Cida Silva, bom dia, Silva. Manuel Antônio Neto, bom dia, Nequinha. Deus te abençoe, meu querido, Deus te ilumina. Sueli Smith, bom dia, Padre, sua bênção. Gilcimar Janaína, lá de Caloré, que maravilha, esses meus queridos. Estou esperando vocês um dia por aqui. Gilcimar, o dia que você passar por aqui, vindo para essa região, por favor, pare em casa. Venha dar-me esse abraço que você está prometendo aqui, tá certo? Deus abençoe você e seus dois filhos, né? Esses dois filhos que você tem, que Deus te abençoe, vocês dois. Letícia Colauto, oi, Padre querido, realmente fiquei pensando no que o Senhor está falando hoje. Bom dia, Letícia, que Deus te abençoa. A Letícia e seus dois filhos, a Letícia mora lá no bairro Maracanã, né? Maurício Fulini, bom dia, Padre Maurício, obrigado por isso. Bom dia, senhor Maurício, né? Deus abençoe o Senhor, Deus ilumina. Josiana Petarinho Oliveira, bom dia, Padre, que Deus nos abençoe. Cirlei de Oliveira Ziola e Vanessa Viola, Padre. Opa, isto mesmo, vamos lá, Vanessa, né? Então, a Vanessa Ziola e a Vanessa Aquarone são duas pessoas, né, duas amigas. Também o Benedito Lopes, né, lá o meu amigo Lopes, lá de Caloré, que Deus abençoa e proteja cada um de vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que esse argumento da sexualidade, ele não pode ser dito assim de qualquer maneira, quase a desrespeitar a vida do casal, ou mesmo reduzir esse ato, seja nas duas dimensões, né? Querer humanizar somente o ato, ou mesmo divinizar.
As duas realidades se completam. Por isso, Eros e caridade, Eros e ágape se completam e se tornam o projeto de Deus. Então é um argumento muito lindo, maravilhoso. Hoje nós vemos muitas pessoas falando em sexualidade, mas às vezes falam de uma sexualidade somente física, instrumentalizada. Aqui nós vamos ver nesse versículo de Gênesis, nós vamos ver que ali está recheado de conteúdo que nos faz entender que a sexualidade é algo maravilhoso. Dom de Deus, querido por Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, por hoje nós vamos terminando. Nós temos esse argumento, nós temos aqui aí matéria para trabalhar muito, mas eu quero dizer para vocês, mais uma vez, por favor, adquirem esse documento. Abaixem pela internet, vão lá. Você pode abaixar também. Isto aqui não é para ser lido. Não é para ser lido, é para ser meditado. Convida o seu esposo, convida a sua esposa, e os dois meditem juntos. Este documento. Amor de Letícia. Alegria do amor. Olha que coisa linda. A alegria do amor. O amor traz alegria. Quem não entendeu que o amor traz alegria, está sofrendo. Ontem encontrei uma pessoa, uma cara amiga, aqui na rua de Castelo Branco. Andando pela rua, por acaso, eu encontrei com uma amiga e nós começamos a conversar. Eu disse, cuidado, muito cuidado. Se você não interpretar bem a sua vida sexual, ela te escraviza. Ela tem que ser Eros e tem que ser também ágape. E as duas realidades culminam num projeto de Deus. Em um projeto de Deus. Por hoje nós vamos terminando. E eu convido você, caríssimo irmão e irmã, para a oração. Nesse momento, peça ao Senhor. Você que é casado, peça ao Senhor para que você possa viver esse momento da sexualidade enquanto dom de Deus, que vai te enriquecer e vai enriquecer também a pessoa que está do seu lado. Deseja que o Senhor esteja na sua casa. Deseja que o Senhor esteja abençoando o seu lar. Deseja que o Senhor seja Ele a dar a dimensão da afetividade da vida de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquem no amor de Deus. Até amanhã, quando nós teremos a Santa Missa. E depois, na segunda-feira, nós voltaremos com a nossa catequese. Até amanhã na celebração.